Nesse segundo bloco, vamos falar sobre qualidade de vida. Você pratica atividade física? Bebe quantos litros de água por dia? Consome alimentos saudáveis? Para falar sobre esse assunto, eu recebo a nutricionista Marina Gorga. Seja bem-vinda, Marina. Que bom ter você aqui conosco, viu? Obrigada, o prazer é meu. Marina é jovem, estava me contando, 22 anos. 22. E aí, como que você está lidando aí com a profissão? Como é que está sendo a nutrição na sua vida? Então, na verdade, a nutrição sempre esteve na minha vida desde os meus 14 anos. Eu passei por um período bem comum hoje em dia, mas na verdade foi consequência de uma doença, que é a depressão, que é incomum em criança. Eu tinha 14 anos e na depressão eu desenvolvi transtorno alimentar. E no transtorno alimentar eu conheci a nutricionista porque eu não conseguia comer. E eu comecei a ir em nutricionista toda semana. Eu ia toda terça-feira, durante um ano. E eu comecei a me envolver com nutrição. Acabou virando e acabei uma paixão. virando nutricionista. Agora é uma profissional da área. Os alimentos, eles interferem diretamente na qualidade de vida ou isso é tabu? Não, completamente. Completamente. Hoje em dia a gente vê cada vez mais a mídia, o marketing fazendo, por exemplo, produtos parecerem saudáveis e a gente vê consequências negativas, diretamente negativas, como por exemplo, eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo, o que você acha de um sanduíche natural de queijo branco e peito de peru? O paciente, bom, saudável, natural. Eu falo, então, o pão ele tem sódio e açúcar e 70% de farinha branca, mesmo sendo, eles chamam de integral, mas nem todo pão integral é integral. Queijo branco, 5 litros de leite integral para fazer uma pecinha de queijo branco. Então, gordura saturada até não poder mais. E peito de peru, que é um embutido de corante, conservante e sódio. Meu Deus, tem gente entrando em desespero nesse momento, né? Todo mundo, quando eu falo, a pessoa fala, mas e aí? Eu falo, então, a mídia fez com que isso fosse geração saúde, e não é. E a gente vê colesterol alto, triglicérides alto, pressão alta. Mas eu como peito de peru todo dia. Então tá aí o problema, a gente tem que... Então, me ajuda agora numa solução. Dá um exemplo pra gente aí de um sanduíche verdadeiramente natural. Vamos lá. Um pão integral de verdade, basta, não precisa fazer em casa, é só você olhar a lista dos ingredientes. O primeiro ingrediente é o que vem em maior quantidade. Então, se for farinha de trigo integral, é um pão integral. Não é tão fácil achar. Como é que eu sei se ele vai estar especificado lá, farinha branca? Vai estar escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. É a farinha branca? É a farinha branca. Tem que ser farinha de trigo integral. Certo. Então, primeiro é esse ingrediente, pão. Escolheu o pão, vai para o recheio. Recheio tem que, de preferência, ter uma proteína, uma fonte de proteína magra. Então, a gente escolhe, pode ser o queijo cottage, pode ser frango desfiado, atum em lata, que mesmo sendo industrializado, ele é um industrializado do bem, que a gente chama. Ele é pasteurizado, não tem tanto conservante assim. Ele tem uma data de validade muito longa, mas é pela pasteurização. E adicionar os temperos, que pode ser um azeite, que é uma gordura boa. Os temperos ervas mesmo, que ajudam a baixar colesterol, por exemplo. Eu adoro fazer um que só que daí é agridoce, né? Já não é para todo mundo. Queijo cottage com damasco e canela. Esse queijo cottage qual é? É aquele cheio de grânulos. Ele é pastoso, não é fatia. Então, não tem gordura praticamente, é feito com leite desnatado. Com leite desnatado. Tem a ricota também, que é mais fácil de achar. Bem mais fácil de achar. Pode ser a ricota também? Pode. Então vamos lá, um pão integral de verdade. Isso. Com uma ricota e uma fonte de proteína. Isso. Pode ser um peito de frango? Um peitinho de frango desfiado, atum em água. Pode ser um ovinho mexido. A gema não faz mal. Olha aí, ó, tá em uma opção boa. E barata também, não é? Bem, ricota com ovo mexido é uma delícia e é super em conta. Pronto, olha aí, acabamos de resolver o seu problema. Você que ficou chateado de saber aí do seu sanduíche de peito de peru e queijo branco, acabamos de oferecer para você uma alternativa. Para mim também, viu? Porque, olha, foi legal saber disso. Agora, quais são os benefícios não estéticos de uma boa composição corporal?
Então, a maioria dos pacientes, todo mundo, na verdade, quer trocar a composição corporal. O que isso significa? Perder gordura e aumentar a massa magra. A maioria das pessoas vem com um objetivo estético. Eu quero fazer isso para ficar mais bonita, para ficar mais magra, para entrar no vestido. Mas também tem a parte em que eu não deixo nunca de frisar, que é a parte da saúde. Ter músculo não significa só ser sarado. Ter músculo significa manter o esqueleto no lugar. Então, a pessoa que já está grávida, por exemplo, ou pretende engravidar, como é que vai sustentar aquele barrigão todo? Precisa fortalecer a musculatura. Sem estar com a lombar fortalecida, sem estar com o ombro fortalecido, com o seio para dar amamentação, tem que ter sustentação. Um senhor, fisiologicamente, com a idade, já perde massa magra, que é músculo. Você tem, se chama sarcopenia, a perda de proteína. Então, você tem que ter uma musculatura... Isso começa a acontecer a partir de que idade? A partir dos 40 ou 50 anos no homem, e na mulher se intensifica após a menopausa, que é também próximo dos 50 então, anos. Então, nesta fase, já precisa ter um cuidado com a musculatura. Um cuidado maior com a musculatura. Ponto principal, segurar o esqueleto, segurar joelho, costas, ombro. E atleta também. Atleta não tem músculo só para estética, tem para o quê? O cara vai correr, triatleta, ele precisa correr quilômetros e quilômetros, contando treino e prova. Se não tiver com a musculatura fortalecida da coxa, do quadríceps, o joelho vai embora. Agora, sem um acompanhamento médico, a pessoa tem como controlar, assim, a grossos modos, a perda de gordura e o aumento de massa magra? Ela tem como mensurar isso? Porque ela pode medir o peso, ela pode perceber que a cada dia ela perde um pouco mais, não é? E algo que ajuda muito nessa perda é você regular melhor a sua alimentação e praticar uma atividade física. Não é? Então, você vai ter perda de peso. Mas como é que tem jeito de eu saber se eu não estou perdendo massa magra? Por exemplo, exagerando na dieta e na atividade física? Na atividade física tem sim. Quando esse exagero é bem acentuado, você consegue perceber por alguns sinais clínicos que a gente chama de dieta cetônica. Quando a pessoa começa a fazer, essa é uma dieta famosa, por exemplo, a pessoa corta carboidrato, ou então muita caloria, faz aquelas dietas super baixas em energia. Ela começa a ter dor de cabeça, muita dor de cabeça, fraqueza, e o hálito fica com um cheiro muito característico, que é de acetona. Hálito de acetona diretamente é a perda de massa magra, perda de músculo. Caramba. Se por acaso ela não percebe isso, ou ninguém Alguém conta dizer, né? Para ela, a gente pode perceber na pele. Daí outra a pele também transmite esse cheiro? Não, a gente vê pela pele. Ela fica acinzentada, não tão elástica. Você belisca e fica a marca do beliscão. Demora a voltar para o lugar. Isso é sinais de que você está perdendo proteína e não gordura. Uma dieta equilibrada aí, não é para a pessoa... Não, deixa eu mudar a pergunta. Como é que eu sei que, medindo em peso, que eu não estou perdendo massa magra? Existe um mínimo que eu posso perder, um máximo que eu posso perder de quilo por semana, por mês? Sim. As pessoas fazem as dietas milagrosas e perdem 5 quilos por semana. Isso não existe. Isso não é gordura, não é. Isso é água, músculo e um pouco de gordura. Então, uma dieta para perda de peso de forma saudável, eu não conto mais de 1 quilo por semana. 1 quilo por semana? 1 quilo por semana, assim, é ideal. 4 quilos por mês é lindo. Você tem Passou disso, você já está perdendo massa magra. Está perdendo massa magra, com certeza. É uma perda muito rápida. É muito intenso para ser gordura. A gente faz uma conta, assim, é bem genérico, mas uma conta de 7.000 calorias restringidas para virar 1 quilo de gordura. Então, você restringe 7.000 calorias ou gasta 7.000 calorias a mais do que você deveria, isso vai virar 1 quilo de gordura a menos. Então, não tem como... 5 vezes 7, 35, é isso? 35.000 calorias a menos numa semana. Você não comeu nada, então. Complicado, né? É. Qual é a sua opinião sobre o padrão de beleza imposto pelas redes sociais e pela mídia? Quero ouvir a sua opinião a respeito disso. É bem polêmico. Vamos lá.
Eu estou bem inserida no meio das redes sociais, blog, site, Instagram, Facebook. E cada dia que passa vai me gerando uma revolta. É um negócio assim que para minha profissão é ótimo, porque eu não posso negar. O consultório está cheio porque o pessoal quer ser assim. Certo. Então, para minha profissão, só que acaba que eu tenho que desiludir a pessoa um pouco. Ela chega e fala, eu queria ficar com o corpo da fulana de tal, e mostra uma foto. Então, desliga o celular, vamos lá. Você é assim, você é assado, a gente só vai conseguir ter uma resposta e traçar metas a partir do retorno, como é que vai ver a resposta do seu metabolismo, é você com você mesmo. As redes sociais mostram uma realidade irreal. Ninguém fica o dia inteiro na academia, ninguém come 100% saudável o tempo inteiro, não existe. Então, muita gente, e isso, aliás, acho que quase todo mundo, tira foto, várias, na academia, vários pratos de comida, mas ela não posta os manipulados que ela toma, ela não posta as drenagens que ela faz, os tratamentos estéticos, nem todo mundo tem dinheiro para bancar o que aquela outra pessoa faz, então é bem complicado, é um ponto bem delicado. Dá para apontar uma alimentação adequada para quem pratica uma atividade física? Então, resumindo, eu acho que uma alimentação adequada e balanceada para todo mundo, que eu prego, é uma alimentação, uma dieta de baixo índice glicêmico. O que isso significa? Cortar carboidrato? Não. Significa comer carboidrato de forma consciente, ou seja, nunca comer um carboidrato sozinho, sempre em todas as refeições ter fonte de proteína. Isso vai garantir que você tenha aminoácido o suficiente para ou repor o músculo que você perdeu na atividade física, no treino, ou criar músculo caso você esteja fazendo uma atividade para hipertrofia. Isso já te garante. Se você tiver um pouquinho de proteína em todas as refeições, não é difícil atingir as necessidades de proteína. É em torno de 1 grama por quilo de peso. Isso, se uma pessoa que pesa 50 quilos, 60 quilos, seriam 60 gramas de... Por refeição? Não, por dia. Um peito de frango tem 28 gramas de proteína. Então, não é difícil atingir. Você não precisa fazer... como está hoje em dia. Passar fome, né, para poder... Não, hoje em dia a moda agora é fazer panqueca de whey protein, que é a proteína isolada do soro do leite. É um pozinho que em cada dose tem 30 gramas de proteína. Então o pessoal faz panqueca de whey, bolinho de whey, pão de whey. Agora você deu uma dica que é nunca comer um carboidrato sozinho. Qual é a diferença para o organismo em você comer aquele carboidrato acompanhado de uma proteína e comer aquele carboidrato sozinho? O ponto é índice glicêmico. O carboidrato sozinho, ele vai ter uma capacidade de aumentar o açúcar no sangue muito maior. Então, vai gerar o pico de insulina, que a gente chama. Certo. Então, por exemplo, uma fruta. Um cardápio que eu faço para um paciente nunca vai ter uma fruta sozinha. E se tiver, por acaso, for um lanchinho muito pequeno, vai ser sempre uma fruta de índice glicêmico baixo. Então, e com casca. Exemplos de... Maçã com casca, ameixa fresca, pera, nectarina, são as frutas de índice glicêmico baixo. Agora, por exemplo, banana. O paciente precisa de energia para treinar, mas eu quero que essa energia seja liberada durante o treino inteiro. A banana ela tem índice glicêmico alto, ou seja, vai liberar açúcar no sangue, insulina, pico, cai. Dela vai ficar fraca. Então, a gente coloca o quê? Canela e aveia. Canela e aveia tem a capacidade de segurar essa liberação de açúcar. Vai ser de forma lenta e gradativa, você só vai usar... É muito interessante isso que você está falando, porque a ideia que muitas vezes se forma na cabeça de uma pessoa leiga é que as coisas elas trabalham independentes. Então, se eu comi uma banana, independente do que eu ponho ali junto com ela vai elevar o meu nível de açúcar, não é? E depois vai ter essa queda. E aí, por exemplo, a minha proteína, ela vai me compensar em outras partes. Mas não, a partir do momento em que eu como em conjunto, isso se torna algo diferente do que esses elementos separados. Com certeza. Banana com iogurte, por exemplo, é uma combinação ótima de proteína, carboidrato. Se você colocar uma castanha, proteína, carboidrato e gordura, aquilo é energia de forma saudável. As pessoas têm o hábito de quê? De só pensar em caloria. Não, a banana é melhor porque só tem 100 calorias. Se eu colocar iogurte e castanha, vai dar 200. Tem gente, por exemplo, que quer eliminar a gordura por completo. Isso é saudável? Você tirar a gordura da sua alimentação? O que é uma gordura saudável? Não é?
o tipo de gordura ou a quantidade que eu como? Tipo e a quantidade. Então, por exemplo, se eu quiser comer aquela picanha com aquela gordurinha, é sempre ruim? Então, a gordura saturada, que é a gordura da picanha, ela não é... Você vai falar assim, não coma nunca mais, exclui da sua vida. Não, não precisa, porque a gente precisa de gordura para fabricar hormônio. Então, se você comer um pouquinho da gordura dessa picanha um dia, não vai ter problema nenhum, não vai ter impacto nenhum. Por N motivos, lógico, foi um caso isolado. Agora todo dia? Agora todo dia é uma gordura saturada. Sim, ela vai entupir artérias. Ela vai contribuir um pouquinho todo dia. A gordura boa já são as gorduras de origem não animal, que é origem vegetal. E elas contribuem para a absorção de vitamina, simplesmente A, D, E e K. Gorduras de origem vegetal, não é? Porque quando a gente fala de gorduras de origem vegetal, uma das coisas que vem logo à mente da gente é margarina. Isso é gordura de origem vegetal? Não, é gordura hidrogenada. Pois é. É legal fazer essa diferença, porque inclusive não é, pelo menos até os últimos pareceres, não é uma coisa tão recomendável, né? Margarina. Não, né? Margarina ela é uma gordura vegetal, por exemplo, um azeite, que seria ótimo, adicionado de hidrogênio, para ficar pastoso e ter aquela consistência, branquinho e ter aquela consistência. Daí isso é uma gordura hidrogenada. Essa hidrogenação que faz mal. Hidrogenação que faz Então vamos às fontes de gordura saudável. Você acabou de dizer uma, que é o azeite. Azeite, abacate, uma gordura animal que é saudável são os peixes. Certo. Manga também tem gordura vegetal? Não, manga não é uma fruta gordurosa. Abacate é uma fruta gordurosa, mas é saudável. Certo. Coco é uma gordura que daí ela é bem particular, mas resumindo, ela entra como uma gordura saudável pra gente. Vamos lá. Quais são os suplementos indicados para os homens e quais são os indicados para as mulheres? Tem diferença? Não. Mais ou menos a mesma coisa? É a quantidade? É a quantidade. É porque o homem ele tem mais massa magra, naturalmente. Então, o cálculo que a gente faz, a suplementação, normalmente é em cima da massa magra ou da massa gorda. Mulher tem mais massa gorda e homem tem mais massa magra. É aí que vai entrar a diferença, é no cálculo mesmo. E a diferença para uma pessoa que está buscando qualidade de vida e para uma pessoa que pratica um esporte? Tem diferença na alimentação? Tem. Quem pratica atividade física e busca resultado, busca performance, nem sempre isso é sinônimo de saúde. Tá? A gente tem que separar isso aqui. Ironman, por exemplo, fisiculturista, são esportes que não são sinônimos de saúde. A fisiculturista, eu tenho pacientes fisiculturistas que vivem à base de frango, batata doce e clara de ovo. Eles chegam para mim sem comer 1 grama de gordura, nada fora da dieta, a cabeça tá mal, o corpo tá mal, porque você não tá absorvendo as vitaminas. Mas você não tá lá, bombadão. Mas bota para correr, não corre 10 metros, entendeu? Então, prejudica a saúde, sim. Quais as consequências disso, por exemplo, a longo prazo na vida dessa pessoa? O que vai acontecer? Desnutrição. Desnutrição. Mesmo aquele marmanjo daquele tamanho, cheio de massa, vai estar desnutrido. Desnutrido. Vai estar unha ruim. É que homem não vai perceber muito isso, mas mulher fica pele feia, cabelo feio, unha ruim, é hora de trocar. É hora de acordar. Outra coisa, né? Algo que não se demonstra assim por fora, porque não é uma expressão física, mas que é fundamental na qualidade de vida da pessoa, é o seu desenvolvimento mental. Com certeza. Que a pessoa não consegue pensar do mesmo jeito, diminuir os reflexos. Não acontece isso também? Acontece. A gente até brinca que a força do fisiculturista deveria estar aqui, ó, e não aqui. Porque eles acabam ficando, num certo momento da dieta, eles ficam burros, porque falta carboidrato mesmo. Você não consegue pensar. Não pensa. Vira robozinho. Pois é. Mas é momento de dieta, a gente tem que estar assim, olha, você vai subir no palco dia tal, daqui até aqui você vai fazer essa dieta. Eles chegam a ficar 24 horas sem água antes de competir. Então, o pessoal acha que aquilo é a geração saúde. Não, é o oposto. Aquilo é um momento, é um show, ponto, subir no palco, desceu, vai comer, meu filho, pelo amor de Deus. Então, é isso que ninguém sabe e daí gera toda isso que a gente estava falando de rede social. O cara tem lá, mostra a vida dele, fisiculturista, fortão, rasgadão, definido, e não sabe que aquilo é um momento. O cara não vai ficar daquele jeito para o ano inteiro. Depois, quando a pessoa cessa essas atividades, né? Porque o corpo ele fica condicionado a esse tipo de atividade, a esse tipo de alimentação. Sim.
quando ela volta, por exemplo, a uma alimentação normal e já não mantém o mesmo ritmo de esforço, de atividade física que ela tinha antes, que era extremamente intenso. O corpo ressente isso de alguma forma? Primeira de todas é engordar, né? Engorda, né? Engorda. Você tem que mudar treino e mudar dieta. Não existe mudar uma coisa só. Os dois andam juntos. A pessoa ela deve comer antes ou depois da atividade física? Antes e depois. Antes e depois. O que come antes e o que come depois? No meu caso, na minha prática clínica, eu coloco carboidrato e proteína nas 2 refeições. Tanto antes quanto depois? Tanto antes quanto depois, mas em proporções diferentes. Antes, mais carboidrato do que proteína. Depois, carboidrato igual proteína. Certo. Então, a gente prioriza ali o carboidrato na atividade física para proteger o músculo. Então, ele que vai ser fonte de energia. O carboidrato é que vai proteger, não a proteína. Isso, é o carboidrato. Porque o carboidrato entra como fonte de energia. Certo. Se você comer só a proteína, ela vai usar essa proteína e vai começar a usar seu músculo também. Então, o carboidrato ele serve para proteger o músculo. Então, certo. Quem quer ter músculo não pode cortar carboidrato. Então, você vai queimar o músculo. Então, você vai treinar para ter músculo, mas na verdade você vai ficar sem músculo. O que é melhor fazer depois da atividade física? Comer ou suplementar? Olha, daí também é uma pergunta polêmica. Por quê? Óbvio que comida é o melhor de tudo. Coma comida sempre. Você tem a possibilidade de sair da academia e já abrir a mochila e pegar uma marmita com frango e batata doce, ou batata inglesa, que tem um índice glicêmico maior, que pós-treino é o que a gente quer, índice glicêmico maior. Você tem essa chance? Lindo, você vai comer. Não tem essa chance? Vai demorar para ir para casa, ou estava no escritório, ou facilidade da indústria. Você vai usar o whey protein e uma fonte de carboidrato. Existe carboidrato em forma de suplemento, que daí eu também sou contra. Eu acho que daí já é suplementar demais, pode mais. Porque carboidrato é a coisa mais gostosa de comer. Pois é. E o pessoal vai jogar um pó, que é açúcar, que é o famoso maltodestrina, destrose. E sempre traz a química junto, né? É química, corante. Então, assim, whey e banana, mel. Barrinha de cereal, onde é que entra aí? Não entra. Não entra. Matou a barrinha de cereal. Barrinha de cereal é outro das pegadinhas, exatamente. Porque é floco de arroz e xarope de glicose. Então, que benefício traz? Nenhum? Nem fibra tem, assim, para ser bem sincera. Seria legal se você pudesse fazer em casa uma de aveia, ou comprar aquelas durinhas. Tem umas barrinhas que elas são duras. O primeiro ingrediente delas é flocos de aveia. Certo. Esses cereais matutinos, eles são bons para o café da manhã. Aqueles que vêm na caixinha e tal. Então, se for flocos de milho, Aham. só flocos de milho, sim. Agora, se for flocos de milho, açúcar refinado, daí não. Entendi. Por causa dos outros componentes Dos que outros agregam. componentes. Então, ele pode te suprir ali em carboidrato, não é? Isso. Mas também vai te trazer outros componentes que não são bons para a sua saúde. Até no processo de virar floco, tem químicos envolvidos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Não é o que a gente fala. Eu não corto nada. Não existe, você é proibido fazer tal coisa. Mas se eu te falar, come todo dia, também não é mais indicado. A granola, ela entra como o quê? Ai, vai parecer que sou chata, eu tô cortando Também tudo. não entra. Também não entra, pronto. Porque tem muito açúcar. Açúcar, né? A maioria delas, entendeu? Não todas. Mas daí entra de novo, olhar o rótulo. Vamos olhar, ingredientes. Ela entra como carboidrato. Entra como carboidrato. Se for uma mais natureba, assim, sem açúcar, ou com açúcar mascavo, aquela mel, mais ruim, né? A mais aquela que sequinha. você põe aquela chata de comer. Essa é a boa. Essa é a boa. É melhor do que o cereal. Isso, Aquele menos cereal em processado. Tá certo. Como é que a gente pode usar a tecnologia, Marina, a favor da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida? Diversas maneiras, né? Eu acho que hoje em dia tudo é tecnologia. Então, vamos começar. Acordou. Você pega seu smartphone, tem aplicativo que vai controlar macronutrientes. Então, não existe mais só aquilo ali, calorias. Hoje em dia tem aplicativos em celular, smartphone, que você coloca o que você comeu, ele calcula no final do dia quanto de carboidrato, quanto de proteína, quanto de gordura, se está dentro da sua meta. Outra coisa que eu acho muito legal, atividade física, usar frequencímetro. Que pouca gente usa, mas eu acho assim, para você ter uma boa qualidade de vida e um corpo que você acha ideal, você tem que ter uma boa nutricionista e um bom frequencímetro. Porque o frequencímetro que vai medir o batimento cardíaco durante a atividade física. Certo. As pessoas acham que quanto mais está suando, mais está emagrecendo.
E não quer dizer, não tem nada a ver. O suor não é a gordura chorando, como a gente lê nas redes sociais. A frequência cardíaca tem que estar moderada para você estar queimando gordura. Quando ela fica muito alta, você está fazendo resistência cardiorrespiratória. Você não está priorizando o gasto de gordura como fonte de energia. Então, seu objetivo é queimar gordura, é emagrecer, perder peso de massa gorda. Atividade física aeróbia, numa frequência que a gente chama de zona lipolítica. Essa frequência é moderada, não é intensa. Então, se a pessoa ela não consegue, por exemplo, não tem acesso a um frequencímetro, como é que ela pode observar o corpo dela para saber que ela está dentro de uma atividade aeróbica moderada? De 0 a 10, ela vai começar a dar nota. Tô lá na esteira, tô andando, de 0 a 10, como isso aqui está intenso para mim? 2? Então dá para aumentar. Até chegar um 6, 7. 7 para cima, você... é resistência. A partir do momento em que começa a causar um certo sofrimento, incômodo, aí está exagerado, né? Não que não seja legal você fazer resistência cardiorrespiratória, mas o foco é perder gordura. Aí já começa a sair. No caso, se a pessoa exagera, não queima? Queima menos. Mais músculo e menos gordura. Vai para o músculo? Você começa a queimar músculo. Muito bom. Olha só, extremamente interessante e instrutivo esse nosso momento de entrevista. Marina, eu agradeço muito a sua visita aqui no nosso programa. Tenho certeza que muitas pessoas vão rever os seus hábitos a partir daquilo que a gente conversou aqui. A gente só pode agradecer a você. Fiquei com a imagem que Nutri é chata, né? Não, muito legal. Não, Mas, na verdade, é um mundo à parte. Exatamente. Assim. É bem legal. Foi bom porque trouxe informações que são desconcertantes para o hábito alimentar e até de atividades físicas do brasileiro, mas são informações que precisam ser dadas, não é? Tenho certeza que quem respeitar aquilo que você trouxe aqui como novidade vai colher uns bons resultados, não é? Com certeza. Então tá bom. Obrigada. Por nada. O programa está terminando, mas se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a Marina pelo seu blog, nutricionario.com. Obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Deus abençoe seu final de noite e uma ótima semana para você. Até semana que vem.